E aí pessoal, eu sou Renato Trotsky e tô aqui para compartilhar com vocês hoje o título de um livro legal pra caramba, e eu fico muito feliz de poder trazer e ter a oportunidade de apresentar para vocês conteúdos tão legais que nem esses aqui quando chegam na livraria. Pois é. Bom, eu tô falando aqui desse título aqui, ó. Enquanto isso, no mundo do autismo, pois é, da Renata Giulianelli. E cara, eu fico muito feliz quando chega alguma coisa aqui que eu possa agregar a vocês de uma maneira que envolva a psicologia infantil e também que possa levar algum tipo de conhecimento para você se relacionar melhor com as crianças. Pois é, eu acho isso legal pra caraca e com certeza para mim é um prazer enorme poder compartilhar isso com vocês aqui. Então, de repente você tem alguém que você pode indicar esse livro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, porque vai chegar a uma nata de pessoas que não só sirva para indicar, mas também que sirva para melhorar a questão do seu conhecimento e uma entrega maior com a dedicação aos nossos pequenos, que é muito importante, beleza? O cuidado com crianças que têm qualquer tipo de especialidade específica, como autismo, síndrome de Down, entre outras, é essencial para que possamos compartilhar o amor de uma maneira muito mais inclusiva. E isso é uma inclusão que é uma responsabilidade social sem tamanho. E isso mostra o tamanho do amor que você tem em você. Então, encarecidamente eu peço que vocês curtam esse like e mostrem esse vídeo para uma nata de pessoas enorme, porque vale a pena. E esse trabalho da Renata Giulianelli é uma coisa assim que eu achei muito bacana. Por quê? Porque não é uma historinha longa, é uma história aqui de aproximadamente umas 25 páginas, e é legal que assim, nós temos a história contando aqui de uma maneira muito pedagógica e didática do comportamento da criança autista. Mas, no entanto, né, aqui no final do livro, nós temos uma baita de uma nata de informações, ó. Tudo isso aqui falando sobre autismo. Pois é, para você que não entende, para você que é leigo, para você que não tem noção do que é o autismo, esse livro aqui vai trazer para você uma breve construção de conhecimento, mas também, claro, vai mostrar para você como identificar isso, como buscar esse tipo de coisa, porque aqui especificamente é uma história que ela mostra muitos dos detalhes de uma criança autista, tá? Então, você vai ver o comportamento dela diante de outras crianças, a maneira como ela se exclui, a maneira como ela interage, a maneira como ela se comporta, né? Então, tudo isso vai te ajudar para você que tem desconfiança, por exemplo, se o seu pequeno tem autismo. Tudo isso vai ajudar para que você possa, de fato, identificar isso e buscar, obviamente, uma ajuda especializada ou até mesmo se especializar para você poder, de fato, cuidar, ajudar, orientar uma criança que tenha esse tipo de especialidade, né? E diga-se de passagem, ser autista não é defeito nenhum. Ficou muito popularizado, por exemplo, a série The Good Doctor, né? E você trata ali de um doutor que é autista. E eu vejo isso de uma maneira muito pedagógica, porque The Good Doctor tem essa questão de que o autista pode ser o que ele quiser, né? Então, tipo, é imaturo, por exemplo, você achar que só porque a criança é autista ou qualquer coisa do tipo, ela não cresça e não possa ser um bom profissional em uma determinada área. E diga-se de passagem, galera,
muitas vezes a criança que é autista, quando cresce, ela se torna excelente em uma série de coisas, tanto por causa da disciplina, quanto por causa da postura, tanto por causa do conhecimento. É muito variado, né, essa questão do autismo em cada pessoa. Então, tem algumas que podem se desenvolver super bem assim, claro, como tem outras que podem se desenvolver com um atraso maior. No entanto, geralmente, autistas são pessoas que se destacam, né? Exatamente por causa da sua excelência, por causa da sua disciplina e por aí vai, né? E aqui eu tenho um trabalho muito bacana que não só fala da questão do autismo, mas também você tem um trabalho de ilustração nesse livrinho aqui, muito legal, da Nana C. Evers. Pois é, olha só. Muitas vezes você vai entender um pouco desse comportamento, mas as ilustrações aqui, elas dizem tanto quanto as palavras. E esse é um livro que não tem muitas palavras, pois é, porque ele se trata muito, ó, muitas vezes, de comportamento, tá vendo? Ó? O comportamento, o distanciamento, as situações que você passa com uma criança autista, ela é muito emblemática. Ó, você pode ver, enquanto as crianças brincam, o autista está dando uma atenção a um outro fator que é muito mais relevante para ele do que, por exemplo, fazer a mesma coisa que as outras crianças fazem. Eu fiz algumas anotações aqui para vocês poderem, né, ter uma noção de como que é esse comportamento de uma maneira geral. Por exemplo, o autista, ele tem essa questão da disfunção social, ou seja, muitas vezes você não vai ver o autista fazendo a mesma coisa que outras pessoas fazem, não vai ver o autista se deslumbrando com coisas que outras pessoas se deslumbrariam, ou dando tamanha atenção a uma situação da qual as outras pessoas estão ali tão impactadas com aquilo. Outra coisa é o comprometimento na comunicação, na linguagem, ou seja, o autista ele pode sim ter uma dificuldade maior para se comunicar, né? Na série The Good Doctor, por exemplo, você vê que o doutor ele fala de uma maneira mais falha, por exemplo, ou até mesmo, para quem não assistiu, um baita filme, mas também uma baita reflexão sobre o caso, a questão do filme O Contador, que é com Ben Affleck, que ele no filme em si, por ele ter o autismo, ele fala muito pouco. Ele é um cara super calado e ele só fala o necessário, e quando algo foge da rotina dele, ele realmente fica muito incomodado com aquilo. E tem essa questão das disfunções comportamentais, pois é, entra aí essa questão que eu falei o autista, ele nunca vai ver o mundo da mesma maneira que nós vemos. Então, tipo, ele pode se irritar com coisas que são totalmente irrelevantes pra gente, e ele pode, tipo, não ver tanto brilho nas coisas igual nós vemos. Então, aquela coisa, por exemplo, aqui tem uma parte bem legal que mostra, por exemplo, a questão da alimentar, né? Enquanto as crianças às vezes se lambuzam com algo muito gostoso, ó, o autista às vezes ele separa o que não cai bem para ele, o que ele de fato estranha, a questão de gosto ou qualquer coisa assim. Tem a questão, por exemplo, vamos supor, ele olha a ervilha no prato e não quer a ervilha porque aquilo ali tipo incomoda ele de alguma maneira. É só um exemplo, tá, gente? Não quer dizer que isso aconteça. Mas, enfim, ele vai separar, ele vai deixar aquela ervilha separadinha ali no canto do prato, entendeu? Outra coisa, por exemplo, as crianças estão entretidas ali fazendo aqueles castelinhos de bloco, sabe? E fazendo aquela bagunça e tudo mais. O autista, ele muitas vezes ele vai se incomodar com uma situação parecida com essa e vai querer as coisas mais organizadinhas, mais legais, vai querer uma brincadeira
que exija menos barulho, ou até mesmo uma brincadeira que exija menos atividade, porque isso faz parte do mundo dele. Aqui é uma parte muito didática, muito legal, ó. A molecada jogando videogame e o garotinho aqui, ó, brincando com os brinquedinhos dele, tipo, da maneira que ele vê, que ele curte, que ele sabe do mundo dele. E isso aqui é muito legal. Isso também, esse livrinho aqui, ele é bacana, por quê? Porque ele ensina com que possamos respeitar esse tipo de comportamento. E aí eu entro na parte mais psicológica da criança, do qual eu vi até ontem uma publicação falando sobre uma criancinha de 2, 3 anos que quer fazer as coisas por ela mesma, só que nós acabamos fazendo aquela questão mais tipo a correria do dia a dia e tudo mais tal. A criança quer entrar no carro sozinha. Ela quer entrar no carro sozinha. Tipo, ela não quer que você pegue ela no colo e jogue ela lá na cadeirinha. Não. Ela quer entrar sozinha. E aí você vai lá e coloca. Ó, a gente tá atrasado, vamos lá. Agiliza a nossa vida. Coloca. Beleza. Ela quer comer. Ela quer pegar o garfinho dela e colocar a comidinha na boca. Aí vai lá, mesma situação. Ah, ó, come logo que a gente precisa fazer tal coisa. Enfim. Você tá sempre miguelando as coisas para a criança. Tipo, tá sempre acelerando ela, tá sempre deixando que ela não tenha a responsabilidade dela. E, consequentemente, né, ela acaba se irritando, ela acaba se estressando. Ela não entende essa questão da pressa. O mundo de uma criança é muito diferente do mundo seu, adulto, sabe? Tipo, a criança, ela não tem compromisso. A criança, ela só quer aprender, ela só quer viver, ela só está existindo, né? E isso serve como aprendizado. Por quê? Enquanto a criança está nesse processo de aprendizado, de independência, de conhecimento, curiosidade, você está podando essas coisas quando você tira a autonomia dela de poder, de fato, deixar com que ela se descubra. E isso é algo que não tem preço. É algo que você não corre atrás depois. Não dá para você correr atrás. Por quê? Porque quando essa criança cresce, ela cresce com todas aquelas falhas que você privou tanto ela de ter, sabe? É a questão do erro, consequência e circunstância, né? Por exemplo, quando você erra, você tem uma consequência por aquele erro e você perde a chance de adquirir o conhecimento com aquela circunstância. Então, o que acontece? Tipo, você privou isso agora, que era a hora que ela podia errar e que não teria problema nenhum, e ela vai errar lá na frente. Só que o fato de ela não saber como lidar com aquela consequência vai fazer com que, naquela determinada circunstância, ela, de fato, não saiba como lidar com aquilo, né? Ou vice-versa, ou ela pode sair melhor do que o esperado. Mas, enfim, não que seja uma regra. Mas o grande fato aqui é que, assim como você, a criança, de fato, ela precisa passar por esses processos. Então, não é diferente com o autismo. Você não tem um caso de autismo depois de velho. Isso é de acordo com o seu crescimento. Você está entendendo? Então, respeitar isso é muito importante. E esse livro aqui, ele traz muito desse conhecimento, porque você vai aprender a identificar. As ilustrações são muito legais, a maneira como é descrita aqui, as circunstâncias das quais você difere o autista de um comportamento normal, é muito bacana. Eu destaco essa parte aqui que é muito legal, que a Renata coloca aqui. Enquanto usa a mão dos outros para pegar, não faz sozinho o que é elementar. E as outras crianças resolvem. Ou seja, tipo, a criança quer pegar um brinquedo numa estante, um exemplo.
O que a criança comum vai fazer? A criança vai lá, ela vê que não alcança, ela vai ligar os pontos, vai colocar uma cadeira ali, ou, enfim, vai tentar chegar onde precisa chegar. Caso ela não consiga, ela vai lá e fala assim, pai, mãe, pega ali para mim, né? E ok. O autista não. O autista, ele vai basicamente puxar a sua mão para você poder pegar, seja em uma altura que ele não alcança, ou seja, na frente dele. Se ele tiver receio do que ele vai fazer, se ele não tiver segurança do que ele vai fazer, consequentemente, ele vai vir e vai pedir essa ajuda para você. E é muito legal isso. Aqui, ó, fica muito, muito evidente, ó. O brinquedo tá numa caixa, tá vendo? E ele tá pedindo para a mãe pegar. Aqui, ó, a criança comum, ela vai tentar pegar de qualquer forma. E ela só vai pedir ajuda, obviamente, se ela precisar. É um título muito bacana, eu não podia deixar de comentar sobre ele aqui com vocês, tá? Esse título é da editora Menon e é uma baita leitura bacana para você que tem esse tipo de criança na sua vida. Todas as crianças, elas são definitivamente fantásticas da maneira como elas são. Seja com autismo, seja com síndrome de Down, seja uma criança saudável, enfim, todas as crianças são um universo a ser explorado. Sabe, quando a gente pensa na astronomia, que a gente fala das galáxias, de planetas e uma série de coisas que existem ali no espaço que são desconhecidas, isso são as crianças. As crianças, cada uma é uma da maneira como são. Não tem essa. Elas podem até ter alguma semelhança umas com as outras, mas jamais serão as mesmas. E isso que eu acho maior incrível. Por quê? Porque cada descoberta é uma maneira nova de se surpreender com algo que você pensa que já existe, que não dá para ser igualado, mas sempre existe uma novidade a ser descoberta. Isso é incrível, gente. Bom, eu fico por aqui. Vocês já leram esse título? Enquanto isso, no mundo do autismo? Bom, se vocês leram, deixem aí nos comentários, para você que é especialista, inclusive, do assunto, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês têm de conhecimento do autismo, vamos conversar sobre isso, e caso vocês sejam leigos, assim como eu, vamos trocar uma ideia também aí nos comentários, beleza? Bom, eu fico por aqui, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, e até a próxima, pessoal!